Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, ainda mais para meditarmos aqui em princípios da Palavra de Deus. E a Bíblia é um livro diferente porque ele não é religioso, você já sabia disso. Porque quando você pega um princípio desse livro e coloca em prática na vida, ele funciona. E está na mão de qualquer pessoa. É o livro mais distribuído no mundo, que possa alcançar o propósito de Deus na sua vida e no seu coração nessa noite. Hoje é tempo de ceia, eu gostaria de meditar com vocês no caminho da comunhão. Mas peço que você empregue um momento olhando a minha ilustração e tentando relacionar uma coisa com a outra. O que esse sujeito sozinho tem a ver com comunhão? Ou será que eu errei no slide? Pode ser também. Vamos lá, 1 hora para você pensar e conversar com as pessoas ao seu redor. Vai lá. Bom, acho que já conseguiram, né? É mais comum quando falamos sobre comunhão termos fotos de pessoas de braços dados, abraçados, né? Mão para cima, um monte de gente. E aí só tem um sujeito andando no caminho sozinho. Sim, porque o caminho da comunhão, queridos, desse relacionamento com Deus e com as pessoas nessa comunidade de fé, começa individualmente, começa em você. E começa naquele momento quando você decide entregar tudo o que você é, que você sente, que você faz, as suas tristezas, as suas alegrias, os seus planos, enfim, a liderança da sua vida a Cristo, para não ser mais seu em nenhum sentido. E aí então começa, nessa solidão do seu próprio coração, se inicia a caminhada nesse caminho da comunhão. E se não acontecer em você primeiro, não vai ser possível trilharmos juntos esse caminho de comunhão. Nem você com Cristo, nem você com as outras pessoas que estão nesse caminho. Por isso quero deixar uma frase para você anotar em algum lugar ou guardar na sua mente, que é essa: o caminho da comunhão exige transformação. Consegue repeti-la? Caminho da comunhão. Muito bem, é isso mesmo. É o único caminho que, para trilhá-lo, é preciso transformar a nossa vida. Mas quero compartilhar com vocês 2 atitudes que você precisa tomar diariamente para viver a comunhão na Igreja de Cristo e com as pessoas. Primeira essa, mude sua visão e depois mude sua posição. 2 atitudes que você precisa tomar diariamente para viver essa comunhão com Cristo e com as pessoas. E a nossa incursão começa essa noite, a nossa caminhada começa hoje no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 16. Você tem a sua Bíblia, por favor. É o momento do Evangelho em que Jesus começa a voltar os seus ensinos para as pessoas que estavam mais próximas a eles, os seus discípulos. E ele vai mostrar nesse pequeno trecho, a partir do verso 17, como uma pessoa pode sair da condição de um ser abençoado para uma pedra de tropeço. Jesus, no verso 17 em diante, ele começa a conversar com os seus discípulos e perguntar para eles o que é que o pessoal lá fora estava dizendo dele. Jesus não estava muito preocupado com o Ibope, não era isso. Queria provocar no coração do pessoal reflexão. Eles falaram, é isso, é aquilo e tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro rapidamente, eu acho que ele raciocinava rápido, saiu com uma frase que está aí no texto. Nós sabemos, o Senhor é o Cristo divino, o Filho do Deus vivo.
Puxa, que declaração maravilhosa. E aí Jesus pega essa declaração e diz, olha, eu vou fazer da sua declaração uma pedra para edificar sobre ela. O principal alicerce para eu edificar sobre ela a minha igreja. E você vai ver, e vocês verão que a minha igreja vai prevalecer até sobre as portas do inferno. Poxa, que coisa bonita, não é? Pedro acertou em cheio. Abençoado você é, Pedro. E aí, diante dessa declaração, Jesus já sente firmeza nos discípulos e quer compartilhar com eles o próximo capítulo da caminhada. Olha, então é necessário que a gente saia daqui e comece a ir para Jerusalém, porque quando eu chegar lá, eu vou sofrer, vou ser perseguido e vou morrer. Alguns versículos depois, veja o verso 23. E aí Pedro, ouvindo essa declaração de Jesus, não se conforma. Ele que tinha dito há pouco que ele era o Cristo divino. Chama Jesus à parte, até que ele foi educado, você não acha? Chama Jesus à parte e diz, olha, Senhor, o maior furo que o Senhor cometeu agora com essa frase aí, meu. Não, Senhor, nós estamos em ascensão, o ministério está crescendo. O Senhor vem falar de sofrimento e morte, não faça isso, por favor. E em cima dessa declaração, Jesus olha para ele e diz, olha, essa sua declaração também é uma pedra. Só que agora essa declaração é uma pedra de tropeço. Como é que um sujeito sai dessa condição de abençoado para pedra de tropeço? Alguém que faz uma frase essencial e agora, diante de uma outra situação, pouco tempo depois, ele acaba virando pedra de tropeço. Não é muito difícil perceber por quê. A visão de Pedro, queridos, estava ainda centrada nos valores da sociedade, preste bem atenção, da sociedade religiosa sem Deus. É possível. Pode existir até um templo, uma igreja, uma instituição, uma denominação sem Cristo. E Pedro estava muito perto, íntimo, desse tipo de valor daquela sociedade religiosa sem Deus. Também ele olhou para aquela situação da normalidade do ser humano. Ele julgou o que Jesus falou, não por aquilo que ele já havia dito, mas pelos pensamentos humanos. A questão é preservar a vida. Mas todas essas duas posturas, ou as demais que você pode encontrar depois, levam a pessoa a fazer do relacionamento com o Senhor uma religião institucionalizada. E quando você coloca Cristo dentro de uma religião, acabou. Não existe mais conversa, não existe mais intimidade, só existe religiosidade. Os rituais tomam conta daquilo que era a vida antes. Um sentimento gostoso que levava a gente a estar junto desaparece. E você fica com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, sempre que vem para o templo, para esse prédio. E de repente a exuberância da vida com Cristo, com Deus, se esvai. Bom, Jesus, diante disso, a partir do verso 24, começa a explicar para eles por que não pode ser daquela forma. Ele vai dizer que o seu eu precisa ser pregado na cruz, na mesma cruz onde ele vai verter o seu sangue. Para você se tornar discípulo e trilhar o caminho da comunhão, é preciso abrir mão de você mesmo. E ele explica como. Veja a sequência do texto. Bom, se alguém desejar ser discípulo, me seguir, ele precisa tomar atitudes simultâneas. Precisa negar-se a si mesmo, precisa tomar a cruz e precisa seguir ou acompanhar. Acompanhar-me. O que significa cada uma delas? Perceba.
Negar-se a si mesmo significa você sair da liderança da sua vida, a fim de conformar-se, tomar a forma de uma outra orientação, deixar Cristo estar como líder na sua vida. Não simplesmente trazê-lo para algumas áreas da sua vida. De repente, algum adolescente está muito afim de namorar e então, para que eu não possa ficar beijando sapos por aí até achar um príncipe, né? Eu vou pedir a Deus que me oriente. Sim, mas só nessa área você vai fazer isso? Rapaz, é o mês do Enem. Eu tenho que me esforçar. Oh Deus, por favor. Milhares de candidatos por vaga. Preciso da sua mãozinha aí. O que eu esquecer, eu vou fazer uma oração e eu marco um X pela fé. Amém? Amém, Jesus? Eu estou ouvindo. Né? Cara, mas só nessa área você traz Cristo para dentro da sua vida só nesse momento. Ai, meu filhinho pequeno está com uma febre que não passa. Vamos fazer uma oração, ô Jesus. Mas é só nesse momento que você transporta a sua visão para o Mestre. Ele fala, olha, quem quer andar no caminho da comunhão não pode ser assim. Precisa literalmente sair da liderança da vida e conformar-se com a minha liderança. É sentar no banco do carona e deixar que eu dirija. Ele fala de tomar a cruz, o que significa literalmente sair desse sistema de valores que fazem a cabeça de todo mundo hoje no mundo. Que é compartilhado pela mídia, que você vê nos bate-papos nos intervalos de aula. Você ouve as pessoas conversando no trólebus ou no carro, compartilhando a carona. Valores, um sistema que dirige a vida das pessoas. Jesus disse que é preciso que você tome a cruz, então vai passar para um novo sistema. Você não vai olhar mais a vida da mesma forma. O seu grande objetivo não vai ser ganhar $1 milhão. Sua visão em relação à vida vai mudar. E então você vai passar a confrontar-se com esse sistema. Porque você pensa diferente e agora tem um líder diferente sobre a sua vida. E ele termina dizendo que segui-lo significa sair do lugar comum. Nenhum ser humano consegue andar com Cristo nesse caminho da comunhão se ele não sair da naturalidade. Sabe por quê, querido? Porque nós não buscamos a Deus naturalmente. Não é verdade isso na sua vida? Você está sempre muito animado a fazer orações, a conversar com Deus? Vai, fala sério aí. Pergunte à pessoa ao seu lado aí se ela ora todos os dias. Pergunta rápido antes que ela pergunte a você aí. Se você não quiser perguntar também, tudo bem. Fica tranquilo. É óbvio isso, queridos. Ninguém se dedica à área espiritual. Saia do comum, é preciso se conscientizar que o caminho da comunhão com Cristo exige transformação. Isso tudo tem que ser decidido ao mesmo tempo e diariamente. E Jesus arremata nos versos 25 e 26, dizendo, você pode ler, por favor, esse texto? Vamos lá. Porquanto... É isso mesmo. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Como isso pode ser possível? Não dá, simplesmente não dá. Quem quer ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem tomar essas decisões diariamente vai se encontrar com a verdadeira vida. E hoje nós estamos aqui diante da ceia, que eu não sei qual é a sua tradição, mas
A nossa tradição aqui é bíblica. Portanto, esse tempo não é simplesmente um ritual que fazemos um domingo por mês, mas é uma vivência com Deus. É um momento onde nós reafirmamos a nossa mudança de visão. E ao participar dos elementos, nós estamos reafirmando que vestimos a camisa. Estou disposto a negar-me a mim mesmo, a tomar a cruz e seguir, Senhor. Está aqui o meu compromisso. Eu entendo que no caminho da comunhão eu preciso ser transformado. E se não for assim, não dá para viver em comunhão com Ele. Talvez você já tenha uma religião, nós não estamos falando disso, estamos falando de convivência, de relacionamento. Você entende a diferença? Conhecer a Cristo pessoalmente é uma dádiva, é uma alegria, é uma bênção, é um grande presente. É uma coisa gratuita que você recebe a partir do instante que você se dispõe a viver essa transformação. E nesse momento eu gostaria de chamar você a um tempo de oração. E vou me atrever, inclusive, a sugerir que tipo de oração você deve fazer. Se você quiser abaixar sua cabeça, fechar os olhos, ficar de joelhos, sentado, de pé, olhos abertos, fique tranquilo. Apenas chamo sua atenção para que nós oremos. Minha sugestão é que você no seu coração diga: Senhor, eu quero sair da liderança da minha vida. Jesus, eu quero viver a sua vontade. Eu quero andar com o Senhor. Ouve a oração das pessoas que estão aqui, Senhor. Eu clamo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu gostaria de convidá-lo a participar desse momento. Mas vai ser o seguinte, preste atenção. Nós temos mesas aqui, aí em cima também. Se você fez essa oração, você está credenciado a participar desse tempo. Não, mas eu sou batizado, não me interessa isso, irmão. A Bíblia diz que você tem que se comprometer com o Mestre. Se você não fez a oração, não faça desse tempo um problema espiritual para você. Porque aquele que participa tem que fazê-lo conscientemente. Então eu vou pedir que você saia do seu lugar, que você pegue um cálice e volte para o seu lugar sem abri-lo. Guarde esse cálice ali com você. Mas ao vir para frente ou buscar esse cálice nas mesas, vá em oração. Senhor, eu quero negar-me a mim mesmo, eu quero tomar a cruz, eu quero seguir de verdade. Vamos fazer isso enquanto cantamos? Osmar, por favor. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. A nossa vergonha, nosso pecado, estava cravado ali naquela cruz pelo sacrifício de Jesus. Vamos cantar. Coroa
Eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, demorou, mas morreu a trocar. É assim que o caminho da comunhão exige transformação. Além de mudar a visão, a segunda atitude que nós precisamos tomar diariamente para vivermos essa comunhão com Cristo e com a igreja dele é esta: mude a sua posição, mude sua posição. E chegamos agora ao capítulo 20. Começar dos versos 20 em diante. É muito interessante essa história, porque o título aqui desse texto na minha Bíblia está O Pedido de uma Mãe. E pedido de mãe é uma bênção, né? Mãe, sogra, não é verdade? O pessoal está inibido, né? Podia ser um pai ou sogro também, não precisava ser uma sogra, ou mãe. Mas foi o caso aqui. Chegou a mamãe: Jesus, posso ter um particular com o Senhor? Oh, pois não, faça o seu pedido. Olha, sabe os meus filhinhos? Meus irmãos, o Tiago e João, eram os barbados. Pessoal já crescido, eram 2 dos 12. Sabe o que é? Quando o senhor assumia a presidência lá, o senhor poderia colocar um filhinho meu à sua esquerda e outro à direita? Ah, que coisa bonita, meiga, não é? Coisa que mãe, que sogra fazem, não é verdade? Ou pai e sogro também fazem, né? Aí Jesus se volta para os 2 barbados e vocês ouviram, né, tudo que eu já falei sobre sofrimento, sobre morrer. Vou tomar esse cálice, vocês têm condição de tomar esse cálice comigo? E os 2, caras de pau, responderam: temos sim. Aí os outros 10, que talvez faltou para eles a mãe ou a sogra, ficaram chateados e foram para cima dos 2. Como é que vocês fazem isso? E criou-se uma briga, uma celeuma lá entre eles. Imagino Jesus sentado, vendo o pessoal se debatendo essas posições e se empurrando. Não foi uma coisa muito fraterna, não. Um queria engolir o outro. E isso me faz pensar: quem não tem aqui hoje à noite alguma reclamação para fazer sobre alguém da comunidade de fé? Será que você não tem algo a reclamar de alguém aqui? Eu trouxe uma lista de pessoas com as quais eu tenho problemas. Ah, não, essa é a lista do Osmar. Desculpa, Osmar. Bom, qualquer relacionamento humano gera desgastes, isso é natural. E aqui, nessa comunidade de fé, e ali, no relacionamento íntimo com Cristo, não era diferente. Aí eu lhe pergunto: por que não era diferente na época e não é diferente hoje? E para mim a resposta é muito simples e objetiva. É o orgulho da gente que nos leva a invadir a individualidade do outro, querendo que ele seja a nossa imagem e semelhança. Porque nós sabemos e o outro não sabe. Porque nós podemos e o outro não pode.
Veja que roupa ridícula a sua, meu irmão. Amém? Do Bruninho não está muito boa não, hein, Bruninho? Onde já se viu alguém fazer isso ou aquilo? Ou sentar-se aqui e não ali? Sei lá. É o orgulho da gente que produz essa pouca tolerância ao que é diferente. É o nosso orgulho que vai esburacando, enchendo de dificuldades, de complicações, o caminho da comunhão. E é interessante pensarmos que apenas o orgulho consegue conjugar qualquer verbo na nossa língua na primeira pessoa do singular, não é? Eu. Zygmunt Bauman é um sujeito que pensa bastante. Passou aqui no Brasil uma certa vez e anotei uma frase que ele falou que eu gostei muito. Ele disse, no mundo líquido, e ele usa essa expressão para substituir a expressão pós-moderno. Fala do mundo líquido, os relacionamentos que se esvaem, né? Não tem nada absoluto. Nesse mundo líquido eu me torno a referência de tudo e as minhas vaidades são virtudes. Você gostou da frase também? É hoje que nós precisamos nos mostrar melhor do que o outro, porque a humildade já não é algo que pega bem nos relacionamentos, não é uma virtude, mas esse negócio de humildade é fraqueza hoje. Porém, essa individuação, esse individualismo, queridos, é que nos leva a interpretar a Igreja de Cristo a partir de nós mesmos. E aí a coisa desanda. Quando você está no centro, pensando que as coisas de Deus gravitam ao seu redor, interpretando, fazendo a sua hermenêutica da igreja a partir de você mesmo, você está transformando aquilo que era feito de comunhão a algo que não passa de uma religião vazia. É o orgulho que faz a gente ter tantos problemas. Mas a Igreja de Cristo não foi concebida pelo eu, mas pelo nós. E para ser nós, para ser um grupo onde agrega gente, pessoas. E diante daquele bate-papo terrível e aquela briga entre os discípulos, Jesus os chama à lucidez. Pessoal, calma. Traz, por favor, Roger, traz aí um copo de água com açúcar para a mãe do Tiago e João. Tá tendo taquicardia com essa briga toda. Senta, calma. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona no meu reino. E aí Jesus explica a partir do verso 25. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre essas pessoas. Cativam essas pessoas pelo seu poder. Quem manda mais, chora menos. É essa a filosofia desse mundo. E aí no verso 26 ele diz para os seus discípulos, mas entre vocês não será assim. Muito pelo contrário, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Você sabe que esse texto de Mateus foi escrito na língua grega, que era o inglês da época. E é muito interessante olharmos que tipo de palavras Jesus usou para a sua argumentação. Veja aí. A palavra grega que Cristo usa para importante é a palavra mega. Você conhece bem o que é ser mega, né? Conhece? Quantos conhecem a Mega Sena? Fica aí para aconselhamento depois. Você quer ser mega no meu reino? Quer ser muito importante? Quer ser mesmo a pessoa de destaque? Então que você seja, e ele usa a palavra grega diáconos, diácono.
Uma parte do significado dessa palavra implica naquela pessoa que antes era escrava, não tinha direito nenhum e recebe a sua carta de alforria, recebe a sua liberdade. Pronto, você agora não é mais escravo, você tem a sua liberdade, pode ir embora. Mas o diácono era aquele escravo liberto que escolhia permanecer e continuar servindo. Você quer ser mega no meu reino? Escolha servir. Você tem a liberdade de não servir, mas escolha servir. Ele vai adiante, no verso 27, e diz: quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Parece que é a mesma coisa que ele está falando, não é verdade? Observe as palavras gregas que ele usa para explicar esse conceito hierárquico linear. Ou seja, todo mundo igual nesse reino, que é pensado pelo nós, não pelo eu. Você quer ser o primeiro, você quer ser o protos, de onde veio a nossa palavra protótipo, protagonista. Você quer ser o protagonista nesse reino, mais do que importante. Quer ser o primeiro lá, o protagonista, então que você seja o escravo. E aí ele se utiliza da palavra doulos, que significava aquela pessoa que não tinha nenhum direito sobre a sua própria vida. Poderia ser vendida, poderia ser morta, poderia ser transferida para outro dono. Alguém que não tinha liberdade nem de se movimentar na cidade, ele era escravo. No meu reino, quem quer ser o primeiro precisa decidir ser escravo. Assim como o Filho do Homem, verso 28, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você viu a lógica do reino? Você viu a lógica do caminho da comunhão? Completamente diferente da lógica desse mundo, não é verdade? Aqueles dois irmãos queriam ser importantes e primeiros. Aqui, na minha igreja, na instituição, ou nesse novo caminho que eu estou inaugurando, as relações humanas são completamente diferentes. É preciso que vocês entendam que essa comunhão exige transformação. Ninguém trilha esse caminho naturalmente. E é por isso que Paulo, quando se refere à ceia, vai dizer que aquele que não discerne o corpo vai ser réu do juízo de Cristo. Quem come e bebe sem discernir essa comunhão, come e bebe juízo para si. Agora, talvez tenhamos pessoas aqui que ainda não entenderam essa dinâmica. E por ser marido dessa mulher, mesmo sendo a mulher cristã, ele acha que não deve respeitar os princípios de Deus na relação com ela. Essa mulher, mesmo tendo um marido cristão, ela acha que o relacionamento que eles têm está acima dessa lógica bíblica. Pois não está. Pais e filhos, sogros e sogras, noras e genros, vovôs e netinhos, se estão no caminho da comunhão, essa é a regra que deve gerir as nossas relações. Agora, eu confesso para vocês, algumas vezes eu olho para Alice como a minha esposa somente. E a minha tendência é tratá-la como todo mundo faz com as esposas por aí. Não é verdade, querida? Diz que não, por favor. De ter uma relação com ela de usufruto, sabe? De me aproveitar da condição de amor que ela tem por mim. Ela faz tudo por mim.
E eu sei que ela faz isso por causa de Cristo. E a minha relação com ela deveria seguir pelo mesmo caminho. Então, muitas pessoas ainda estão se tornando membros ou frequentando espaços de fé como esse, achando que as coisas com Deus acontecem naturalmente. Meu irmão, você precisa mudar a lógica dos seus relacionamentos dentro dessa comunidade. No reino de Cristo, é o ministério da toalha que te espera. É o serviço ao próximo. O mestre fez isso. Por que você não faz? E se você não faz, a denúncia que deveria vir do seu próprio coração eu não estou seguindo o caminho do Cristo verdadeiro. Posso ser um bom batista, um bom presbiteriano, assembleiano, sei lá. Mas isso não significa que você está seguindo a Cristo. Agora, não vamos pensar que os relacionamentos serão um mar de rosas, mas até nisso nós podemos viver como Cristo nos disse para viver. É por isso que existe o pedido de perdão. E se você é amado e perdoado por Deus na sua grandiosidade e na sua soberania, quem é você para não ministrar perdão e bênção para outras pessoas? E é por isso que eu gostaria de convidar você para esse tempo de oração. E vou me atrever mais uma vez a sugerir-lhe algumas palavras a serem ditas nessa oração. Você bem que poderia usar essas palavras e orar da seguinte forma: Senhor, eu quero abrir mão do meu egoísmo. Senhor, eu quero abrir mão do meu orgulho, desde as relações mais íntimas que eu tenho em casa, com irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, até esse relacionamento que eu tenho aqui nessa comunidade de fé. Eu sei, Senhor, que o mais importante é ser como o Mestre. E sei que o caminho da comunhão exige transformação. Portanto, Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformada. Em nome de Jesus. Ouve a oração do seu povo, Senhor. E aplica essa palavra em nossos corações. Derrama, ó Santo Espírito, a sua cura para os relacionamentos, para os lares aqui, para as relações que temos fora daqui, para que a nossa vida aqui seja coerente com tudo que já fazemos com o Senhor fora daqui. Possamos ser restaurados, resgatados nessa noite. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Convido você agora a fazer uma nova incursão, vir e pegar o pão. Mas ainda você não deve tomar ceia, espere por todos. Nós vamos fazê-lo juntos. Mas só vai pegar o pão quem realmente está disposto a viver essa pluralidade. A perdoar, a abrir o coração, a ser o que Cristo seria na vida da outra pessoa. Se não for assim, é só tradicionalismo, religiosidade vazia. Se liga aí, irmão. Não brinca não, se liga nessa verdade. É um momento muito sério para que você possa usufruir dessa reflexão. Nós estamos numa luta espiritual, que pode ser vencida hoje com a sua oração, que pode ser vencida com a transformação do seu caráter, mudança da sua visão e da sua posição. Enquanto cantamos, pode vir buscar o seu pão. Porque o fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo.
justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, Deus de salvação. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, Deus de salvação. A quem Deus ressuscitou. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, Deus de salvação. Aleluia, Deus de salvação. Amém. Agora sim, esse cálice é uma representação do caminho da comunhão. Se é possível, alguns já estão abrindo. Eu não sei por que tanta pressa. Talvez seja a sua tradição, né? Alguns pegaram já o pão. Ó. Tudo bem, não tem problema. Peço que você partilhe o seu cálice com alguém. De repente, é o momento de você, ao fazê-lo, se dispor a ser o que Cristo quer que você seja, de verdade. Talvez o seu cálice passando para o próximo irmão e ele vai partilhar com o outro e de repente conseguiu fazê-lo. Querido, não participe desse tempo baseado numa tradição religiosa. Faça disso a sua vivência. Quem quer ser o primeiro, seja diácono. Quem quer ser importante, seja diácono. Quem quer ser o primeiro, que seja escravo. É isso que você vai declarar tomando isso. Compreende, querido? Depois, talvez alguém queira devolver, que não está disposto a assumir o compromisso representado por esses elementos. Lamentaria muito ver você fazendo isso. Mas não mais do que você viver esse tempo como se fosse um projeto religioso, simplesmente. Mas que você viva a intensidade desse sacrifício por você, para que você também seja servo dos outros. O caminho da comunhão exige transformação. Comamos e bebamos juntos, queridos, declarando essa verdade. Obrigado, Senhor, porque somos livres de qualquer jugo, qualquer fardo religioso. E celebramos juntos esse instante maravilhoso em que os nossos corações se unem, todos vestindo a mesma camisa, todos imbuídos do mesmo desejo, e Cristo sendo Senhor do coração e da mente de cada um, sendo o Senhor dos relacionamentos, sendo o Senhor dessa igreja. Ó Deus, aqueles que ainda têm entronizado, guardado no centro da sua alma o seu próprio eu,
que sejam repreendidos pelo Senhor e chamados à sanidade, à saúde, que possam transformar todo o seu potencial em bênção na vida das pessoas. Que o Senhor mova os corações a pensar mais no próximo do que em si mesmo. Pensar naquilo que eu posso facilitar, que eu posso servir, que eu posso ir em direção à pessoa. Que possamos ser nesse Brasil e nesse mundo um exemplo verdadeiro, Senhor, dessa verdade, dessa realidade, na prática, em nome de Jesus. Amém.